TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Horas de horror no centro de Uberaba. Minas Gerais já registra a segunda maior epidemia de dengue da história. Fora um aumento de casos que é acima do que foi esperado que a gente teve nos últimos 2 anos. Fórum Comunitário debate prós e contras à reforma da Previdência. A melhor reforma é aquela que vai promover um controle nos gastos do governo, reduzir a pressão inflacionária. E Polícia do Meio Ambiente vai fiscalizar incêndio no aterro sanitário. Toda queima de lixo, né, ela acaba liberando aí dióxido de carbono, de enxofre. Olá, muito boa tarde para você. Quinta-feira, 27 de junho. E o JS Meio-Dia está no ar. Você vê agora imagens da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros. O tempo agora à tarde é de sol, com formação de algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 27 graus. E você pode acompanhar esta edição também através da internet. Basta acessar o portal diariosintonia.com.br. Realizado ontem no Teatro Municipal, o Fórum Comunitário sobre pontos positivos e negativos da reforma da Previdência. O objetivo foi esclarecer a população sobre o assunto. Ampliaram os debates sobre o tema por todos os cantos do país desde o início deste mês, dividindo a opinião da população. E para esclarecer pontos relevantes, o encontro foi marcado por um advogado, detalhando qual a legislação atual e quais as mudanças. Os principais pontos da reforma, dentre os diversos, é a questão da idade. Hoje a aposentadoria, existe uma aposentadoria que é denominada por tempo de contribuição, em que a mulher completando 30 anos de trabalho e o homem 35, eles se aposentam independente da idade que eles possuem. E com essa reforma terá a idade mínima, que será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Dentro das categorias de trabalho, das profissões existentes, há alguma que a mudança vai ser maior ou menor? Sim, eu reputo que uma das maiores vai ser a questão de quem trabalha em áreas insalubres, porque as pessoas terão que completar uma idade mínima. Hoje existe trabalhadores que com 25 anos de contribuição conseguem a aposentadoria. Agora, para eles conseguir, eles terão que ter no mínimo a idade a pontuação de 68 pontos. A proposta original terá alterações para atender pleitos de algumas categorias, como policiais federais e rodoviários federais. Modificações como a pensão em caso de morte, que até então poderia não ser integral, mas será modificada para garantir a integralidade. A votação está prevista para acontecer antes do recesso de 18 de julho. O impasse em torno da inclusão de estados e municípios no texto da reforma da Previdência deve adiar a votação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A proposta do Fórum Comunitário sobre o assunto foi feita pelo vereador José dos Reis de Paula. Essa transição, muitas coisas vão ser mudadas e dentro dessa nova legislação de muita complexidade, é uma forma de nós discutir, levar para a comunidade todo esse conhecimento, esse debate através dos nossos palestrantes. Um professor especialista em economia retratou 3 pontos principais favoráveis à reforma, como a expectativa de que a economia aos cofres públicos chegue a R$1 trilhão com a aprovação do texto. A melhor reforma é aquela que vai promover um controle nos gastos do governo,
reduzir a pressão inflacionária da base, do topo sobre a base, e que seja justa. Se a gente tiver esses 3 elementos na reforma da Previdência, daqui a 10, 20 anos, nós estaremos com as contas equilibradas. Então a reforma não é para o presente, a reforma é para o futuro. Nós vamos passar por uma penúria no presente para que os nossos substitutos aqui nesse país possam ter a sua previdência funcionando, caso contrário não terão. Contrário às mudanças, o educador previdenciário e advogado Rogério Fará retratou os pontos que avalia como negativos e quem atingirá a partir do momento da aprovação de forma desfavorável. Para fazer uma reforma tão profunda nos direitos previstos na Constituição Federal, você precisaria ter acesso a todos os dados da Previdência Social que estão sob sigilo, inclusive. Então, é como você tratar um doente sem poder consultar o prontuário médico. Você pode pecar até por excesso. E se você vai fazer uma reforma para inibir os privilégios, não me parece razoável que os privilegiados sejam as pessoas que estão aposentadas pelo regime geral, que não alcançam sequer 2 salários mínimos de renda mensal. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, os juros do cartão de crédito rotativo tiveram uma alta em maio e permanecem em 299,8% ao ano. A taxa no cheque especial foi de 321%. Que muitos consumidores compram por impulso, isso as pesquisas já confirmaram. E o cartão ainda é o grande responsável pelo alto número de inadimplência. A facilidade de sair de casa com o cartão de crédito para as compras atrai muitas pessoas. Mas na hora que a fatura chega, o que aperta no bolso são os juros. Os proventos do cartão de crédito rotativo subiram em maio e atingiram 299% ao ano. A alta foi de 1,2 ponto percentual em relação a abril, quando estavam em 298. Foi a taxa mais alta verificada desde maio do ano passado. Com dívidas altas e sem crédito, o cheque especial é acionado para manter as despesas, o que também gera encargos e ultrapassou a inflação dos juros do cartão. Marcelo diz que criou o hábito de utilizar o dispositivo apenas em casos de emergência, para não comprometer o orçamento. Tento bastante não utilizar o cartão de crédito mesmo tendo, então eu evito de sair com ele e usar só em caso de extrema urgência. Às vezes tem alguns meses que acontecem algumas eventualidades que estão além, né, do previsto e acaba que você enrola um pouquinho. Então a minha tática é usar o menos possível e só em caso de emergência mesmo, para controlar o meu orçamento. Assim como ele, diversas pessoas tentam não perder o controle financeiro, como é o caso de Evandro, que afirma que em muitas situações o cartão fica em casa como uma maneira de prevenir gastos desnecessários. Então eu gasto sempre o mínimo possível, eu economizo bastante. O segredo de usar o cartão é se economizar, é não usar ele, só em caso de urgência, esse é o segredo. No próximo bloco, a nova lei que vai possibilitar o comércio de queijo artesanal em todo o país. E ainda hoje a operação da Polícia Civil que desmantelou quadrilha de furtos na zona rural. Eu volto em um instante. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Uma parceria entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão proporciona nova funcionalidade do aplicativo MG, que a partir de agora avisa condutores sobre vencimento da habilitação. Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Prodenge, o MG App é um aplicativo gratuito para dispositivos móveis, com sistemas Android e iOS. Dá acesso ao cidadão a diversos atendimentos da administração pública estadual. Na tela do aplicativo, o condutor consegue ver os serviços disponíveis para consulta,
Basta se cadastrar com o número da Carteira Nacional de Habilitação para ter acesso rápido a muitas informações. E a novidade quanto ao aviso do prazo para renovação é de grande utilidade. O aplicativo MG App, ele vem com o passar do tempo trazendo uma série de serviços ao cidadão. E os serviços relacionados a esse aviso prévio sobre o vencimento da CNH, ele vem, na verdade, ao encontro, né? Ele vai ao encontro daquilo que nós desejamos, né? Comodidade. Sermos comunicados previamente, de modo que a gente possa se organizar, marcar o nosso exame médico, marcar a renovação dos itens necessários para você ter o documento em dia. Na correria do dia a dia, muitas coisas podem passar desapercebidas, como, por exemplo, o vencimento de um dos documentos mais importantes, como a CNH. Isso pode causar problemas, além de encargos financeiros. Quem não faz a renovação está sujeito a consequências administrativas. O doutor, ele vencido a carteira, ele tem 30 dias para circular com aquela carteira com prazo de vencimento expirado. Passado isso, ele tem uma série de consequências relacionadas a multas, né, a retenção desse documento, eventualmente, né, no caso de infração. Isso tudo evita, né, que o condutor fique pelo menos desavisado. O Estado, mais uma vez, se organiza para tentar trazer as pessoas dentro das suas responsabilidades. O MG App tem sido atualizado para facilitar os processos e ser utilizado com frequência, apesar de ter ainda baixa adesão. Segundo o delegado de trânsito, a responsabilidade do condutor é estar regular junto às normas. O app não só em questões que envolvem a carteira de habilitação, mas ele oferece, o MG App, uma série de outros serviços, inclusive relacionados à segurança pública, à Copasa. Então é positivo, mais uma vez, uma iniciativa bacana. Projeto de lei vetado na íntegra pelo prefeito sobre chacreamento rural retornou para o Legislativo. O tema gerou polêmica na bancada dos vereadores, que decidiram reverter a situação e derrubaram o veto da administração municipal. No plenário, cartazes e manifestações referentes ao pedido de mais de 800 pessoas, que aguardam a decisão quanto ao regulamento do chacreamento. Conseguimos, o mês passado, a aprovação de 13 votos a 0 e o prefeito vetou. Esse veto dele é totalmente inconstitucional, porque outros municípios, existe essa mesma lei que foi proposta aqui. Outros municípios já conseguem energia. E Araxá não. A gente sabe que vai ter muita dificuldade sendo aprovado, mas eu não sei por que cargas d'água o prefeito foi vetar essa lei que a Câmara aprovou, o prefeito votou. A gente nunca viu um negócio desse. Tramitação que há cerca de 3 anos tem sido acompanhada de perto. Algumas pessoas que moram no local afirmam que a falta de energia elétrica é um dos principais fatores da reivindicação. Desde 2017 que nós vemos lutando por essa causa, já trouxe o projeto, já a 3ª vez, se não me engano, para cá, para a Câmara, e infelizmente toda vez que a gente vem, reivindica, falam que vão estar aprovando e a gente continua na mesma situação. Eu acredito que nós não estamos pedindo nada supérfluo, nós estamos pedindo algo de necessário, porque não é fácil uma família estar morando em um enxacramento sem energia. Porque, veja bem, a maioria das pessoas que estão lá, a gente está lá porque a gente não tem mais condição de estar pagando aluguel. O veto foi derrubado por 13 votos a 0 e a partir de agora o projeto pode ser instaurado. De acordo com o autor José dos Reis de Paulo, o resultado unânime demonstra a real necessidade dos moradores. O projeto dá sequência até porque uma vez nós temos esses mesmos projetos sendo desenvolvidos em outros municípios, né? Então cabe ao município legislar nessa matéria e resolver um problema social que nós já estamos de anos. Nós estamos aí com o meio ambiente sendo agredido, sem organização, sem disciplinamento isso. Nassir é aposentado e hoje mora na propriedade mesmo sem a energia. Agora tem esperanças de que este problema em breve seja solucionado. Muito bom, eu fico muito satisfeito que a gente está precisando. Inclusive a gente mora lá, em Deus que a gente comprou, lutei, construí a casa. Nós temos um rapaz já de quase 50 anos que é deficiente, vive com nós lá, nós precisa, depende da energia. Aí uma coisa que entrando essa energia para nós vai ser outra glória para nós. Agora o senhor está feliz? Estou feliz. Agora eu estou tranquilo, graças a Deus. Agora eu tenho um voto de esperança. O Senado aprovou lei que regulamenta a venda do queijo artesanal fora dos estados de origem onde é produzido, a exemplo de Minas Gerais, uma antiga reivindicação do segmento.
Em instantes, Polícia Militar do Meio Ambiente fiscaliza incêndio no aterro sanitário. E Minas Gerais registra a segunda maior epidemia de dengue de todos os tempos. Eu volto já. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Operação da Polícia Civil articulada em 3 estados desmantela quadrilha que rouba implementos agrícolas na zona rural de Araxá. O crime ocorreu no mês de fevereiro, em uma propriedade rural de Araxá. O produto do furto, uma moto-bomba avaliada em cerca de R$80 mil, foi revendido a mais de 1.000 quilômetros da cidade. Segundo o delegado regional Vitor Hugo Heisler, ao dar início à operação, os policiais encontraram os rastros dos criminosos. A Operação Mirante ela iniciou com furtos na área rural, principalmente de maquinário para irrigação. E descobriram que havia a participação de pessoa de Carmo do Paranaíba, de Catalão, em Goiás, e também do estado do Mato Grosso, de Rondonópolis mais precisamente. As diligências ocorreram por cerca de um mês nos estados de Goiás, Mato Grosso e Minas. Até o momento, 3 homens foram presos, acusados de roubo e receptação. 2 homens de 34 e 44 anos são suspeitos de praticarem o crime. E um homem de 49 anos é quem teria comprado a mercadoria. O delegado à frente da operação, Conrado Costa da Silva, informou como era a ação dos meliantes e como chegaram até a localização do equipamento roubado. Esse indivíduo que foi identificado como o autor do furto é da nossa região aqui, de Rio Paranaíba. E ele tinha ligações no estado do Mato Grosso, tinha trabalho lá e conhecia pessoas de lá que trabalham com esse tipo de material. Então, o que facilitou para ele, ele praticou o furto aqui e já de imediato deslocou com esse motor para o estado do Mato Grosso, achando que dessa forma seria praticamente impossível a gente chegar até lá, né? Tá a mais de 1.000 quilômetros de Araxá. Só que a gente empenhou e conseguiu identificar esse receptador lá no estado do Mato Grosso. Parte do material estava na cidade de Rondonópolis, fica a 1.000 quilômetros de Araxá, e o restante do material estava em Jaciara. A linha de investigação segue em busca de novos fatos até o fim da operação. Não descartamos a identificação de mais pessoas envolvidas, não. Mas o inquérito já está caminhando para o seu final, agora conclusão e relatório final já. A Polícia Militar do Meio Ambiente vai investigar um incêndio que aconteceu no aterro sanitário esta semana. O ano passado, o local já havia sido alvo de incêndio. Uma das maiores preocupações é quanto à poluição. Os amontoados contêm borrachas, plásticos e outros materiais que podem prejudicar a saúde. De longe, é possível ver que o fogo consumiu quase todo o lixo acumulado. Nesse momento, as máquinas e os funcionários estão trabalhando para tentar conter os focos do incêndio, onde agora só é possível ver fumaça. Assim que os focos do incêndio começaram, fazendeiros das imediações fizeram denúncias sobre a situação. Os bombeiros não foram acionados e a causa do incêndio até o momento não foi divulgada. A prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto. Já a Polícia Ambiental pretende investigar as causas. É importante lembrar, né, que esse tipo de queimada ele pode acontecer, a incineração é prevista, inclusive no caso de aterro, desde que tenha uma câmara de incineração e se obedeça os procedimentos legais. No caso da Polícia Militar, a gente atua em caso de crime ambiental ou infração ambiental. Então, o militar desloca até o local e toma as providências previstas na Lei 9.605. O que, a princípio, de acordo com informações preliminares, não é o caso. Lá poderia ter sido até uma combustão até espontânea. Então tem que se apurar melhor, se for verificado, a Polícia Militar de Meio Ambiente vai atuar. Enquanto as máquinas tentam amenizar as proporções, a fumaça tóxica pode ser vista à distância do aterro.
Toda queima de lixo, né, ela acaba liberando aí dióxido de carbono, de enxofre, e que acaba contribuindo, infelizmente, tanto para o efeito estufa, também, né, aumento de temperatura, então tem realmente um efeito devastador na camada atmosférica. O número de mortes provocadas por dengue em Minas Gerais aumentou 11,6% de janeiro até agora, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Mesmo na época do frio, a doença continua se espalhando no estado. Do início do ano até agora, foram registrados 423.317 casos, o que já é a segunda maior epidemia da história. Os números alarmantes só ficam atrás de 2016, com mais de 500 mil notificações, o que já era esperado, segundo os órgãos responsáveis pelo combate à doença. Alertados, todos os municípios, principalmente Minas Gerais e os outros estados, foram alertados que esse ano seria um ano epidêmico. Né? De 3 em 3 anos é esperado uma nova epidemia de dengue e é o que vem se perpetuando ao longo dos anos realmente. Então, em 2016, nós tivemos, né, nossa última epidemia e agora um aumento de casos que é acima do que foi esperado nos últimos, que a gente teve nos últimos 2 anos. Já são 86 mortes provocadas pela dengue e a estatística pode aumentar porque 137 óbitos ainda estão sendo investigados. Na região, Uberlândia aparece com maior índice de vítimas fatais, 16, Uberaba 2, Ibiá, Patrocínio, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Sacramento e São Gotardo, com um caso em cada cidade. Araxá também enfrenta o maior índice de notificações dos últimos anos, 992, mesmo com o aumento das ações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como Fumacê, em bairros com maior incidência de moradores contaminados, e um mutirão para a limpeza. Aumentou o número de coisas que o povo está acumulando, que está dentro das casas, que não nos quintais, o número de utensílios inúteis parando água. Quer dizer, a gente não entende, porque era hora da população fazer a parte dela, como é todo dia, mas agora, que é uma época em que você está tendo um número grande de casos, era hora de todo mundo acordar e fazer a sua parte. E não é isso que a gente está vendo. Uberaba viveu horas de horror esta madrugada, quando bandidos tomaram o centro da cidade para roubar caixa eletrônico de agência bancária. Durante a ação, houve intensa troca de tiros que foi registrada por moradores através de aparelhos celulares. Os bandidos fizeram reféns por toda a parte e conseguiram fugir. Uma grande força policial se mobilizou aos arredores do município em busca dos criminosos. 10 pessoas foram presas na BR-262 e 7 reféns liberados, entre eles 2 crianças. Eu fico por aqui. Esta e outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima tarde para você. Fique agora com Café Sintonia e até amanhã. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.